E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar nessa semana o capítulo 4, né? Nosso último capítulo do caderno 3, e a gente vai falar sobre a colonização da América Espanhola. Ou seja, a gente vai discutir um pouco do processo com que os espanhóis conquistaram e vão exercer o domínio, o controle, vão colonizar os territórios no continente americano, beleza? Essa primeira parte do capítulo 4, a gente vai trabalhar da página 65 até a página 73, e a gente vai ver a chamada Era da Conquista. Assim que os espanhóis chegam na América, né, eles encontram esse território, naquilo que ficou conhecido como descobrimento da América, e que é posicionado aqui através das viagens de Colombo, né? Cristóvão Colombo ele vai fazer algumas viagens, né? A gente lembra que ele até ficou confuso, né? Alguns até dizem que ele morreu achando que ele tinha chegado nas Índias, né? Quando na verdade ele tinha pisado num continente novo pelo olhar dos europeus, né? Que não sabiam que a América existia. A gente tem aqui um mapa, né? Que mostram as viagens do Cristóvão Colombo, né? Suas 4 viagens em direção à América. E rapidamente os espanhóis, né? Vão estabelecer bases, feitorias, especialmente aqui na região do Caribe, da América Central. Um destaque vai ser a ilha de Cuba, que vai servir como uma dessas principais bases. Se a gente olhar na página 66, tem até uma imagem que mostra o Cristóvão Colombo retornando de uma dessas viagens e trazendo aqui na presença do rei e da rainha de Espanha, né, que estão aqui, ó, a figura de alguns indígenas, né, que foram trazidos da América para que os reis espanhóis conhecessem quem eram esses habitantes deste novo continente. E por mais que os europeus tratassem esse evento como um descobrimento, que a gente já viu que não é o termo adequado, né, a gente pode considerar isso como um grande processo de conquista. Os espanhóis eles vão ser os primeiros a desenvolver um sistema de controle sobre esse território que envolveu a destruição, a derrota dos povos indígenas, ou de vários desses grupos indígenas que existiam aqui na América há muito tempo, muito antes da chegada dos europeus, né? Por isso que a gente pode tratar isso como um processo de conquista, tá? O primeiro elemento que a gente precisa entender, que vai favorecer os espanhóis nessa empreitada, é o chamado choque biológico, né? O que é isso? É, na verdade, um encontro entre povos europeus e nativos indígenas que nunca antes tinham se visto, o que significa um choque entre doenças que os europeus carregavam, que seus corpos já estavam imunizados, adaptados, e que os indígenas na América nunca haviam tido contato, né? Então, doenças, no caso como a tuberculose, a varíola, doenças que eram virais ou bacterianas, né? E que os europeus já carregavam uma certa imunidade natural, fruto, né, das gerações de europeus que tiveram contato com essa doença, os indígenas não tinham essa imunidade. A gente vai ter um primeiro choque, que é esse choque biológico, que vai significar a morte de muitos, de grupos inteiros de indígenas que vão acabar no contato com os europeus adquirindo essas doenças num corpo que não tinha a menor imunidade em relação a elas, né? Então, os primeiros anos significaram a morte de muitos indígenas por conta dessas doenças. Isso vai ser já um exercício da violência contra esses grupos indígenas, né? E na sequência, além desse choque biológico, a gente tem a própria fome também, né? Os indígenas eles vão ser expostos a um sistema de exploração que os espanhóis vão colocar sobre eles, né? E muitos vão morrer diante tanto das doenças, como também pelo excesso de trabalho, pela fome. A gente tem uma estimativa que ao longo dos séculos de colonização, cerca de 90% da população indígena na América vai ser dizimada, vai ser morta, de alguma forma, e vai desaparecer. Enquanto que as populações de descendentes de espanhóis começam a crescer nesse território. Então a gente já tem uma dimensão da destruição que esse processo de conquista vai causar, né? E aí, na sequência dessa parte inicial, temos atividade, a gente vai discutir em aula, né? A gente tem a conquista de 2 grandes reinos, que a gente falou na semana passada, né? O primeiro deles, os astecas, civilização asteca, e o segundo, os incas. Os espanhóis vão impor uma dura derrota militar a esses 2 grandes impérios, né?
os astecas no México e os incas na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. No caso dos astecas, isso é trabalhado na primeira parte, nesse momento aqui, a gente tem uma história muito interessante, né? O líder espanhol que vai conquistar os astecas era um aventureiro, um líder militar chamado Hernán Cortés, que em 1519 ele parte da ilha de Cuba junto com cerca de 700 soldados, 700 homens, na verdade, que tinham função militar e também como marinheiros, né? Para descobrir e se aventurar pela região do que hoje é o México, né, onde já se tinha o conhecimento da grande civilização asteca. Entre 1519 e 1521, Hernán Cortés e os seus comandados vão circular por esse território, conhecendo vários grupos indígenas que habitavam ali, aprendendo a língua desses grupos indígenas, né, fazendo trocas comerciais, aprendendo um pouco da cultura, conhecendo um pouco da situação, até chegar na grande capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, que a gente já falou bastante, né? O Hernán Cortés ele vai ser recebido pelos astecas como um deus. Isso é bastante curioso, isso vai acabar facilitando a conquista dele. Os astecas vão se surpreender pela caracterização física, o vestuário e o fato deles estarem montados a cavalo e terem armas de fogo. Isso era coisa que os astecas desconheciam, né? E eles vão interpretar aquilo como um símbolo divino relacionado a uma profecia de final de um ciclo, que eles chamavam de fim do mundo, mas que não era uma destruição do mundo, era na verdade o fim de um ciclo histórico e o início de um novo. E eles tratam o Hernán Cortés como uma divindade, né, nessa confusão simbólica que acaba acontecendo com os astecas. E isso foi fatal, porque eles acabam convidando o Hernán Cortés a participar da corte asteca. Ele vai fazer refeições junto com o imperador Montezuma, né? Ele vai passar a conhecer todos os pontos fracos da cidade de Tenochtitlan. E enquanto ele fazia esse papel, os espanhóis, os seus homens, faziam alianças com povos que eram inimigos dos astecas. Até que em 1521 eles conseguem conquistar, invadir e destruir a cidade de Tenochtitlan, literalmente num massacre sobre o povo asteca, usando a sua vantagem, né, tanto o elemento surpresa, os aliados, que eram os inimigos astecas, que vão se aliar aos espanhóis e depois acabam se dando mal, porque eles também vão ser escravizados, né, e também as armas de fogo, né, que era uma vantagem militar, obviamente, muito grande. E aí eles conquistam a capital e, consequentemente, o Império Azteca. A partir desse momento, os espanhóis estabelecem um projeto, um sistema de colonização, principalmente para extrair o ouro que havia naquela região e que os astecas e os outros grupos indígenas ali já sabiam fazer a extração. O segundo elemento é o elemento da chamada conquista dos Incas, né? A gente vai ver aí, ó, se vocês olharem, a partir da página 71, né, vai falar da chegada dos espanhóis na parte da América do Sul, que copia os modelos que nós conversamos ali da América Central, né? E na página 72, a gente vai ver a chamada queda dos Incas, né? Diferente do que aconteceu na conquista dos astecas, em que o Hernán Cortés ele viveu um tempo, ele era visto como um amigo, uma divindade, ele vai se aproveitar dessa confusão simbólica. No caso dos Incas, o embate ele vai ser mais direto, né? E ele vai ser liderado por um espanhol, um aventureiro também, chamado Francisco Pizarro, que vai estabelecer literalmente uma guerra a partir de 1531 contra o Império Inca. Ele, na verdade, o Francisco Pizarro, ele tinha uma força menor do que o Hernán Cortés, mas ele vai contar com uma certa divisão interna, né, que colocava uma disputa pela coroa inca, marcada entre os irmãos Huáscar e Atahualpa, né? Esses dois irmãos eles disputavam a coroa inca. E o Pizarro vai aproveitar essa situação. Tanto que, se você olhar, né, ele contava com apenas 170 soldados, né? Então ele vai fazer algumas alianças com inimigos do atual imperador e ele vai conseguir articular uma força para derrotar o Império Inca, meio que aproveitando essa divisão, que é o que vai acontecer em 1533.
eles vão tomar a cidade de Cusco, atualmente no Peru, né, que era a capital do Império Inca. A partir desse momento, eles vão fazer com os incas a mesma coisa que Hernán Cortés e os espanhóis já haviam feito com os astecas. Eles vão escravizar, né, eles vão controlar o sistema de trabalho dos indígenas e vão usar essa força de trabalho para extrair principalmente a prata, que já era um elemento que também era conhecido pelos incas, né? Então, tudo isso para poder extrair as riquezas e mandá-las para a Espanha, beleza? A gente vai desenvolver esses elementos com mais detalhes durante a nossa aula virtual e também a gente vai fazer as nossas atividades, tirar as dúvidas e assim por diante. Até lá!